Amém, queridos. Vamos para a palavra do Senhor que diz: viva no propósito de Deus. Viva no propósito de Deus. Que é isso, queridos? Há possibilidade de viver fora do propósito de Deus? Sim, sem dúvida. Temos inúmeros. Deus abençoe vocês. A gente continua, mas vai muito longe. A gente já retorna. Pode ser que essa mensagem seja um pouco mais curta. As irmãs que estão chegando são bem-vindas. Fique à vontade. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor que está lá em Jonas. Jonas capítulo 1. Ontem estava aqui com os irmãos e aí estava falando com eles que eu estava relutando com Deus sobre o que ministrar no dia de hoje. E, a princípio, eu ia ministrar lá em Miqueias, falando sobre o engano espiritual. Existe engano espiritual hoje, irmãos? Homens que outrora eram referência para todos nós e hoje a gente olha e fala assim: como assim? Como assim? Que conversa é essa? Que ideia é essa dessa pessoa? O que entrou nessa mente, meu Deus? Homens que outrora era muito usado pelo Senhor e a gente vê com as ideias nada a ver nos dias de hoje. Muitos estão sendo até destituídos das suas próprias igrejas que foram fundadas por elas, mas a igreja, graças a Deus, se posiciona e fala assim: a gente não aceita esse tipo de coisa, e aí estão colocando para fora uma mentalidade, e aqueles que não tomar esse tipo de atitude, todo o corpo irá sofrer, porque o dano é muito grande. Muito estudados teologicamente, 2, 3 faculdades, e estão... Então íamos falar sobre essa mensagem, mas o Senhor nos conduziu assim no frigir dos ovos. O frigir dos ovos, eu comentei com o irmão Cícero: irmão Cícero, que é o que eu falo amanhã? E ele falou: o que o Espírito Santo mandar. E eu peguei essa mensagem do irmão Cícero. Estava tentado a falar uma outra coisa e o Senhor nos conduziu a vir para cá, né? Algo que nós temos falado sobre homens, né? Sobre alguns homens de Deus, né? E hoje vamos falar desse outro, Jonas, né? Vamos ler todos em nome de Jesus? No 3, pode ser? 3.
Pai de amor, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai amado, nos colocamos diante do Senhor, clamamos ao Senhor que Deus Santo Espírito tenha, Senhor, ó Pai amado, liberdade em agir no nosso meio, ó Deus amado, falar aos nossos corações, que nossas mentes, ó Pai, esteja cativa a Ti, e o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, cumpre em nós aquilo que lhe apraz. Aquilo que o Senhor, ó Pai amado, colocou no meu coração, Pai, eu creio que foi o Senhor que colocou essa palavra e que ela venha, Senhor, ó Deus, como uma boa semente, cair também em uma boa terra e o Senhor faça com que ela venha produzir frutos para a glória do Teu nome. E é isso que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tome seus assentos, fique à vontade. Que falamos, que diremos diante dessas coisas, né? Meus amados irmãos, como que alguém pode viver fora do propósito de Deus? Aqui nós temos um retrato de um homem que não quis viver no propósito que Deus tinha para a sua vida. Aqui tem um homem que não queria cumprir a vontade ou realizar a vontade de Deus na sua vida. Aqui tem um homem que decide viver fora do caminho do Senhor. Aqui tem um homem que decide a não obedecer ao seu Deus. E quando eu olho para esse texto, eu falo assim, Senhor, quando o Senhor me levou a esse texto, eu disse, Senhor, o que eu posso aprender diante dessa realidade? O que eu posso aprender com a vida desse homem? O que eu posso aprender, ou que a tua igreja venha a aprender com essa palavra? O que a tua igreja tem de lição com esse homem? E aí o Senhor nos deu algumas lições que nós vamos aprender nesta noite. Então, queridos, quantos de nós muitas vezes temos a vontade de tentar fugir, ou tentamos fugir da vontade de Deus para a nossa vida? Quantos de nós? Quantos de nós tentamos fugir daquilo que Deus tem para nossas vidas? E muitas vezes nós queremos fugir da presença de Deus, sem que nós nem temos o real entendimento, porque, queridos, me engana que eu gosto, né? É como Deus estivesse falando assim, me engana que eu gosto. Porque diz o salmista, para onde irei? Para onde irei fora da tua presença? Se eu desço mais no profundo, o Senhor ali está. Se eu subo, lá o Senhor está. Jó vai dizer, quando Jó vai questionar Deus, ele diz assim,
A vida de Jonas, ele diz assim, ele me manda para cá e eu vou para cá. E aí eu vou falar uma coisa para você, todas as vezes que nós queremos fugir, ou que nós tentar fugir do propósito de Deus para a nossa vida, Deus coloca um navio para você entrar. Aliás, o diabo coloca um navio para você entrar. Todas as vezes que você quiser, ou tentar fugir daquilo que Deus tem para a sua vida, o diabo coloca, tá aqui, entra. Todas as vezes que você tentar fugir, o diabo coloca uma oportunidade para você. Entra aí, bonitão, bonitona. Tá vendo aqui? É só você entrar e eu te levarei para distante, para onde você acha que é melhor. Por que você acha que é melhor? Porque tem lugar bom fora da vontade de Deus, irmãos? A gente acha que tem. A gente é tentado a achar que tem. E a gente acha que nossas vontades ou nosso propósito que nós temos para a nossa vida é melhor do que o que Deus tem. Será se a gente não está enganando a nós mesmos? Estamos, não estamos não, Wagner? Estamos. Nós queremos nos enganar. Então, queridos, o diabo ele sempre coloca um navio para você entrar na hora que você quiser fugir. Você nunca vai ficar sem ter para onde ir. Sempre tem uma saída. Então é só você querer. Só você desejar no seu coração. Eu não quero. Eu não quero. Então eu vou fugir da presença de Deus e ali estará uma oportunidade de você se distanciar do propósito de Deus. E aí, queridos, Jonas entra nesse navio, compra lá a passagem, entra no navio. E ele vai dormir no porão do navio. Aonde, queridos, ele vai dormir no lugar onde está acontecendo o quê? Confusão. Ele vai dormir no lugar que está tendo tempestade. Todo mundo arrancando os cabelos e ele desce e vai... Eu falo, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou vazar daqui e vou dormir. Vocês que estão aí, que segura as pontas aí. Então ele vai dormir lá no porão do navio. E Deus dá ordem a um vento. Fala assim, ô vento, sopra lá naquele navio lá. Sacode. Tem um desobediente ali, bora. E você sabia que o único ser que decide a desobedecer a Deus é o ser humano? Deus fala para o vento e o vento. Deus fala para o mar e o mar. Deus fala para o animal e ele. Deus fala para nós e nós. Deus fala para o vento, vai lá naquele navio e sopra, sacode, que tem ali uma coisa errada acontecendo ali. Deus fala para o peixe, o grande peixe, vai lá e engole aquele desobediente, e ele vai lá e engole ele. E tem dentro desse navio alguém racional, ou que deveria usar a sua inteligência, e a sua inteligência é para desobedecer. É fugir da vontade do Senhor para a sua vida. E vocês já pararam para pensar que desobedecer, ele custa mais do que obedecer? Fazer o que é errado dá mais trabalho do que fazer o que é certo. Vocês já perceberam isso? E por que nós sempre queremos o que é fora da vontade de Deus? Por quê? Porque nós precisamos de natureza do alto para obedecer, irmãos.
Deus precisa trabalhar em nossas vidas e fazer o transplante do coração. Deus precisa colocar em nós um coração obediente. Deus precisa colocar em nós alguém que pode obedecer os seus mandamentos e os seus estatutos fielmente. Quem é esse? Somente o seu Santo Espírito. Mas nós, quantas vezes queremos viver por nós mesmos, na nossa vontade, nos nossos planos, nos nossos propósitos? Quantos de nós? Então Deus, ele sempre fala e obedece. Como eu falei, Deus fala para o peixe obedece. Deus fala para o mar e o mar obedece. Deus dá ordem ao vento e o vento vai lá e o vento obedece. Mas ele fala para nós e nós não obedecemos. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Então o vento começa a soprar e causa uma grande tempestade. E eles começam ali naquele navio procurando saber qual é a razão dessa tempestade. Por quê? Gente, mas a gente vive, vai para lá e vem para cá e não acontece nada. Alguma coisa estranha está acontecendo. E eles começam a desfazer das suas fazendas. O texto vai dizer, como é que se joga uma fazenda no mar, gente? Vocês sabem o que significa as fazendas? Sua riqueza, sua prosperidade, o que era importantíssimo. E aí aquele homem dentro daquele navio começa a causar prejuízo. Aquele homem dentro daquele navio começa a causar dano. Aquele homem no lugar errado, ele começa a causar uma derrota e uma tempestade muito forte vindo sobre aquelas pessoas. E eles começam ali a procurar qual é a razão da tempestade. Quando eles chegam na presença de Jonas e falam assim, cidadão, nós aqui tudo agoniado aqui, você dormindo? E eles começam a falar para ele, fala com o seu Deus aí. Você, quem é você? E ele começa a falar de onde ele é, ele tem um Deus. E ele diz assim, pede para ele aí o que está acontecendo. Fala para ele aí por que nós estamos já sofrendo estamos no meio dessa tempestade terrível. Por que nós estamos que abrir mão aqui das coisas, jogar tudo fora para não afundar? Traz aí, você não tem uma resposta. E ele vai dizer assim, eu sou. Eu sou o problema. Eles jogam sorte e aí dá para tirar a certeza, para ter certeza, eles começam a jogar sorte e falar assim, deu nele mesmo, é ele. E aí nós temos, Deus me deu uma lição sobre isso. Será se nós temos causado tempestade na vida de alguém? Estamos no barco errado? Ou aqui tem um homem de Deus. Mesmo um homem de Deus, mesmo uma mulher de Deus, se estiver fora do propósito de Deus, pode causar tempestade na sua vida. Mesmo alguém que você olha é de Deus, mas estamos na vontade de Deus? Está vivendo o propósito de Deus? Se não, vai causar prejuízo. E não tão pouco vamos dizer para aqueles que não são de Deus. Para quem não é de Deus, tão pouco. Porque vai causar prejuízo. Meu pai sempre, principalmente minha mãe. Ande com porcos e você vai comer o quê? Farelo. Ande com porco e você vai comer farelo. Mãe, pelo amor de Deus, ande com porco e você vai comer farelo. Se envolva com porco que você vai pelo menos andar, e sujo de lama você vai ter, você vai andar. O mínimo que você tem é cheiro
de chiqueiro. Cheiro estranho. O mínimo que você vai ter é cheiro estranho. Então, cuidado com quem você anda, filho. Mamãe, misericórdia. Chegava em casa, ela me cheirava todinho. Era moleque, adolescente, ela cheirava tudo. Cheirava... Mãe, pelo amor de Deus. Eu nunca pus cigarro na boca. E aí andava com os amigos que fumavam. E até eu explicar que o cigarro não era meu, os beijos já estavam tudo... tudo inchado, parecia que tinha sentado maribondo na boca. Era os tapas e pescoção. Me explica o que está acontecendo, com quem você está andando. Eu não quero alguém para trazer tempestade para a sua vida, filha. Eu não quero que você vive debaixo de tempestade. Eu não quero, hoje eu entendo. Ela estava tentando me livrar de viver debaixo de uma tempestade. Ela estava tentando me livrar de viver em uma tempestade. E a tempestade, ela não cria dano somente para você. Todo mundo que estiver no barco vai junto. A tempestade não vem só para o indivíduo. Quem tiver com o indivíduo sofre. A tempestade veio sobre a vida daquele cidadão, mas aqueles não tinham nada a ver, queridos. Quantos inocentes sofreram por falta, sofreram prejuízo porque tinha um errado ali no seu barco. Nós vamos saber, nós vamos ver tantos exemplos. Então, queridos, pelo amor de Jesus, vamos aprender essa mensagem de hoje, que seja para nós aprendermos essas lições, que é muito real, muito presente. Então, a tempestade, nós precisamos aprender que a tempestade sempre tem uma razão. Ela tem uma razão. Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que aquilo? Existem razões. Raras vezes nós não vamos ter resposta. Mas normalmente a gente até sabe qual é a razão. A gente até sabe qual é o porquê. E o navio está afundando ali. Está afundando e ele está acomodado no meio da tempestade. Queridos, temos muitas lições aqui sobre essa questão do comodismo. Tem pessoas que estão vivendo debaixo de uma tempestade, mas continuam dormindo. Tem pessoas que estão vivendo debaixo de uma tempestade, mas está acomodado, não se atenta, não desperta. Oh, queridos, nós precisamos despertar diante da tempestade que estamos vivendo, que estamos passando. Não fique dormindo, porque há uma consequência muito grande se nós não despertarmos na tempestade que a gente está envolvidos. A gente precisa despertar. A gente precisa acordar. Então, o que é? O que é que está acontecendo? Vamos verificar, vamos analisar, vamos orar ao Senhor, vamos corrigir o que precisa de correção, vamos alinhar diante do Senhor, vamos acordar, porque nós temos tomado prejuízos pelo fato de estar dormindo. Quantos estão dormindo com relação à sua vida conjugal? Quantos estão dormindo com relação à sua família? Quantos estão acomodados demais e estão sofrendo tantos prejuízos? Quantos prejuízos têm acontecido na nossa casa? Quantos prejuízos têm acontecido no nosso convívio porque nós estamos acomodados, porque nós estamos dormindo quando deveria estar acordado? Quantos prejuízos, ontem nós estávamos falando a respeito disso, quantos prejuízos tem acontecido no meio da criação dos filhos, com nossos filhos, porque nós estamos acomodados. Nós nos acomodamos. E aí lá na frente a gente vai falar, mas onde eu errei?
onde eu errei, nós sabemos muito bem, aonde nós erramos. Nós não temos, nos nossos dias, homens e mulheres que consagram a sua vida em favor dos seus, que viva em oração, em dedicação em favor dos seus, que não se dedique, que não desperte em favor dos seus. Nós temos vivido uma geração que tapa os olhos ou fique acomodado, porque é mais cômodo, só que o prejuízo vai acontecer, virá o prejuízo. E nós estamos dispostos a arcar com as consequências? Nós estamos dispostos a arcar? Olha o que Jó fazia pelos seus filhos. Nós precisamos orar mais, nós precisamos consagrar mais, nós precisamos nos dedicar mais com relação à nossa família, com relação ao nosso relacionamento. E nós precisamos acordar como igreja. Nós precisamos despertar como igreja. Olha os danos que temos sofridos. Olha os danos que temos sofridos pelo fato de dormir, de estar acomodados. Que você tem orado em favor? Olha o que aconteceu com Jonas. Por que Jonas foi para lá? Por que Jonas foi para o caminho errado? Eu não vou falar com aquele povo. Eu não quero saber desse povo. Eu não quero saber dessa pessoa. Eu quero que se dane. Não é isso que ele vai falar para a cidade de Nínive? Não é isso? Eu não quero saber de gente. Eu quero viver, eu quero cuidar da minha vida e pronto. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber deles. Eu não quero saber dele. Eu não quero que Deus faz essa obra magnífica que fez na vida daquele povo, quando ele se converteu, quando ele decidiu. Só que para ele decidir aonde ele vai parar, irmãos. Aí aonde Deus me traz uma lição. Será se eu tenho que ser engolido e parar num ventre 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe? E aí Jonas ele vai dizer que aquele lugar é um inferno. É como que o inferno, está lá no 2:2 de Jonas. Coloca aí para nós, irmãos. Que lugar é aquele? Só que Deus... Vamos lá, 2:2. E disse: clamei ao Senhor. Do ventre do inferno gritei. E tu... Será que a gente vai ter que descer a esse mais profundo abismo para poder gritar? Para poder gritar? Para poder acordar? Para poder se arrepender? Será? Ele passa... Alguns estudiosos vão dizer que é impossível um homem entrar num peixe. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. É impossível até tantas coisas com os nossos olhos. Com 3 dias já tá tudo desmanchando já virou uma gosma esse homem. Não é, irmãos, se Deus tem um propósito na vida desse homem, se Deus tem algo para fazer através da vida dele, ainda que ele ficasse um mês ali, dentro daquele peixe, não ia acontecer dele morrer de jeito nenhum, porque Deus é Deus. Deus é Deus. A gente quer olhar as coisas de Deus na nossa possibilidade. É claro que olhando para a nossa possibilidade, entrou dentro do ventre de um peixe, em meia hora não está vivo mais, velho.
Mas Deus é Deus, não é Deus? Quem mandou o grande peixe, a baleia? Vamos colocar aqui a baleia, né? Quem mandou lá a baleia engolir? E ela foi lá, sim, Senhor, vou engolir esse desobediente. Sim, sim, Senhor. Cadê? Onde ele está, Senhor? Esse homem para mim, tacar ele para dentro. Tá lá, vai lá. E ela obedece, chega lá, espera, jogaria ele do navio e ela cá. Deus mandou te comer, come ele. E depois de 3 dias, 3 noites, Deus falou para ela, falou assim, cospe esse incrédulo lá na praia. Vomita ele, assim, sem vergonha. Não solta no meio não para ele não morrer afogado. Joga na areia. Ele sai, né? Que ele sai parecendo um bife à milanesa lá, mas solta ele lá. E ela, sim, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu sou obediente a ti, e eu vou obedecer ao Senhor, vou me, como é que é? Vomitar-te-ei. E ela vai lá e joga eu tô falando ela porque eu tô colocando baleia, mas não tem baleia no texto. Daqui a pouco uns vão falar assim, cadê a baleia aqui no texto? Não tem baleia não, irmãos, é grande peixe. Cospe o incircunciso ali, desobediente. E ela vai, o peixe cospe ele lá. Ele obedece. Deus dá ordem ao grande peixe, joga ele para fora, ele joga. Então, queridos, há conflitos em nossa vida que só acontece por quê? Só a tempestade que acontece só porque a gente quer viver a nossa vontade. A gente quer viver fora da vontade de Deus. Deus tem uma vontade para nós e nós queremos viver fora da vontade de Deus. Deus tem uma vontade a ser realizada em nossas vidas e nós queremos viver por nós mesmos. Então, entre a nossa vontade e a vontade de Deus, nós queremos viver a nossa. Mas saiba que a vontade de Deus, ela traz vida. A vontade de Deus, ela traz redenção, ela traz salvação. A vontade de Deus, ela traz restauração. A vontade de Deus traz alegria. A vontade de Deus traz glória. Traz glória. Se seguir a sua vontade, você não vai. Fora da vontade de Deus há perdição. Fora da vontade de Deus há prejuízo. Fora da vontade de Deus há tristeza. Fora da vontade de Deus há o inferno te esperando. Fora da vontade de Deus tem morte. Mas na vontade de Deus é tudo diferente. Totalmente diferente. O que esse homem fez, irmãos? Como que ele viveu? Quando ele decidiu viver na vontade de Deus. Nós falamos esses dias sobre Elias, que é um exemplo para todos nós. Um exemplo a ser seguido, um exemplo de homem de Deus. Todas as vezes que Deus falou para Elias, vai, ele falou, estou aqui. Todas as vezes que Deus falou para Elias, faz, ele falou, estou aqui. Vai lá para Sarepta, estou indo lá. Vai lá que eu tenho uma obra para fazer lá na casa daquela viúva e vai acontecer isso, isso e isso. E ele foi lá. Elias não estava preocupado com o que ia acontecer com a sua vida. Até mesmo no deserto Deus fez brotar. Deus tem provisão até mesmo no deserto para a sua vida, meu irmão. Deus vai prover o que você precisa. O que nós precisamos é estar na vontade do Senhor, é viver o propósito de Deus para a nossa vida. Porque no meio do deserto, quando a garganta dele começa a coçar, há brotar de algo, uma água fresca, Nilo, uma água cristalina, e ele se sacia com aquela. Quando a barriga começa a... vem lá uma comida fresca para ele. Você acha que o Deus que cuidou desse homem
e de tantos outros que decidiram obedecê-lo. Ele não tem poder para cuidar da minha vida e da sua, querido. O Deus permanece o mesmo. Por favor, viva no propósito de Deus para a sua vida e receba dele o benefício que há de viver na presença de Deus. Por favor, não seja tentado a viver fora da vontade de Deus para a sua vida, fora da vontade do Senhor. Então, se você seguir a sua vontade, você não ora. Se você seguir a sua vontade, você não vai ler a Bíblia. Se você seguir a sua vontade, você não vai congregar, você não vai orar, você não vai para a igreja, se você seguir a tua vontade. Mas em tudo nas nossas vidas, nós precisamos ter uma atitude de Maria, de dizer assim: cumpre em mim a tua vontade. E assim como o Senhor Jesus falou, eu tenho desejo de sair daqui. Eu tenho desejo de sair dos planos do Senhor para a minha vida. Mas em tudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A minha vontade é de estar na minha casa assistindo o jogo do Flamengo. Mas a vontade de Deus é qual? Estar aqui. E eu estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. A sua vontade talvez seria estar, sei lá onde. Mas a vontade de Deus é que você esteja aqui, servindo ao Senhor. A sua vontade é de você ficar lá na Netflix horas e horas. E a vontade de Deus é que você esteja o tempo orando pela vida do seu pastor. E você tem ouvido a vontade de Deus? Você tem ouvido a vontade de Deus orando pelos seus pastores? Orando pela sua família? Se você não gosta do seu pastor, mas ore pela sua família que você gosta. Mas ore. Se você não, mas faça. Saiba que a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é agradável. A vontade de Deus, ela precisa ser agradável. Oh, meus irmãos, não fuja, em nome de Jesus, não fuja do propósito de Deus para a sua vida, da vontade de Deus para a sua vida. Não fuja, em nome de Jesus. Quem vive as suas próprias vontades não pode reclamar. Quem vive nas suas vontades não pode reclamar. Por quê? As consequências virão. Os danos acontecerão. As fazendas ali significa o bolso. Você vai ter prejuízo. Você vai ter grandes consequências se você viver na sua vontade. Deus quer te poupar nesta noite dessa derrota. Deus quer te poupar de um sofrimento, das consequências das escolhas erradas. Deus quer te poupar. Jonas, ele lá no fundo, ele clamou. Nós podemos clamar nesse dia pelo socorro do Senhor? Deus, ele não desiste de nós. Nós temos um Deus que não desiste. Nós temos um Deus que está pronto a nos receber de volta. Está pronto a fazer, vamos dizer assim, recalcular a rota. Deus recalculou a rota de Jonas. Jonas correu para cima, desceu, subiu, e aí ele foi parar onde? Tá vendo? Deu trabalho, hein, cara? Tava tão fácil. Era só você me obedecer e falar lá para aquele povo. Era só você me obedecer e anunciar a salvação, e aquele povo ser salvo, e você faz o quê? Você dá um trabalho terrível. Então é só clamar ao Senhor. Senhor, e Ele vai dizer que na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Lá do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz.
Então, queridos, eu não sei o que você está passando nesse dia. Eu não sei o que você tem vivido. Quais são os danos que você tem sofrido em áreas que só você sabe. Mas saiba que o Senhor está aqui nesta noite para mudar a rota da sua vida. Deus está aqui hoje, nesta noite, te oferecendo a oportunidade de você viver o propósito que Deus tem para a sua vida. E quais são os propósitos que Deus tem? Jeremias 29:11 vai dizer que é muito mais alto. Os pensamentos que tenho, os propósitos que eu tenho sobre vocês, cadê? Eles estão ligeiros. Bem sei, Márcio. E aí você fala, Deus falando para você, bem sei. Aí você coloca você. Os pensamentos que penso de você. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que caminho de vida e não de morte, de paz e não de guerra. Bem sei o que tenho sobre a sua vida. Bem sei, diz o Senhor. Eu sei o que eu tenho para você, filho. Eu sei o que eu penso de você. Você vai fugir? Você vai, como diria o cidadão, lembrei agora de um cara que gostava muito de mim, e aí ele falava meio errado, meu pai gosta, ele falava pelo nariz, ele falava assim, poxa vida, vocês, eu vou dizer, viu, vocês dão trabalho pro Márcio. Eu era encarregado dele, né? E ele era aqueles que fazia de tudo para me ajudar, para me agradar, né? E aí, tá passando uma pessoa na hora do almoço vendendo umas canecas do Flamengo, né? E alguém perguntou assim, será se o Márcio vai gostar? Ou será se ele vai querer? E ele diz assim, o Márcio não vai querer não, ele já quereu, viu? Então, Deus, ele não vai querer. Ele já quereu. Ele já quereu. O que ele quer, queridos, é tudo isso. E o que ele mais quer é isso. Entende? Ele tem pensamentos de vida e não de morte sobre a sua vida. Entre no propósito que Deus tem para você. Pare de lutar consigo mesmo. Porque quanto mais você luta, mais você afunda. Quanto mais você se mexe, mais você vai afundar. Então Deus tinha um plano bem melhor para a vida de Jonas. E ele faz totalmente o contrário, ele faz totalmente diferente, ele vai totalmente distante, assim. O exemplo, como eu citei agora há pouco, totalmente ao contrário do Elias. Elias, sim, vive e é uma referência para todos nós, né? Jonas não tinha amor para o próximo. Irmãos, antes de nós criticarmos, vamos orar, vamos amar o outro. Estava falando sobre o nosso governo essa semana. Antes de nós criticarmos, antes de nós falar mal, por que a gente não ora? Por que a gente não ajoelha? Olha o que diz lá, Timóteo. Lemos na segunda-feira e lemos acho que na quarta aqui. Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2. Vai até o 4, ele vai dizer qual é a vontade de Deus para esse mundo. Qual é a vontade de Deus para essa nação? Qual é a vontade de Deus para nossas autoridades? Qual é a vontade de Deus para os nossos líderes? Entende? Então, já para criticar tem muitos. Para falar mal tem demais. Nós temos uma luta que ela é ganha aqui, ó. Ela é ganha aqui. E como que nós temos andado? Nós temos ficado muito de pé diante dos homens e pouco tempo de joelho diante do Senhor. Elias só aconteceu o que aconteceu na vida de Elias, porque ele tinha mais tempo prostrado diante de Deus
do que de pé diante dos homens. Quando ele falava para os homens, ele sabia o que Deus tinha a realizar naquele lugar. Quando ele falava assim, eu vou falar uma vez só, e Deus tinha um compromisso com a palavra daquele homem, porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele conhecia a vontade de Deus. E ele sabia que ele estava vivendo o propósito. Ele estava vivendo debaixo da vontade de Deus. Tudo que Deus pediu para Elias, ele obedeceu. Então, queridos, aquele homem quando chega para o filho daquela viúva e ele se coloca sobre aquela criança e diz assim, a vida que está em mim é transmitida para você, saia, agora levanta. Ele sabia que Deus tinha compromisso com a sua palavra. Ele tinha compromisso com a sua vida. Quando ele fala para aquele rei, não vai cair uma gota. Não vai cair uma gota. Não vai chover. E não choveu. E quando ele diz para aquele povo, fala assim, os seus deuses aí, pode fazer o que acontecer e não vai acontecer nada. Pode pedir e pode subir, pode se escabelar, fala mais alto, grita, que vê se ele está dormindo. Mas o meu Deus, que me conhece, o meu Deus, que eu estou vivendo na sua vontade, o meu Deus, que eu estou vivendo no seu propósito, eu só vou falar uma palavra e vai acontecer. Porque eu conheço o meu Deus. E o que ele faz? É minha vez? Vou mostrar para vocês como é que é um homem que anda segundo a vontade do Senhor. Como é que um homem que anda no propósito de Deus. Toca água, faz e acontece que quando eu der uma palavra, o fogo desce sobre esse. E aconteceu como diferente? Ou aconteceu como ele falou? Aconteceu como ele falou. E nós, muitas vezes, queremos resposta de o Deus de Elias, mas não queremos ser o Elias para Deus. Não é verdade? Oh, meus irmãos, em nome de Jesus, mude! Enquanto o Jonas estava dormindo, o prejuízo estava acontecendo. Enquanto Jonas estava reclamando ali, enquanto Jonas estava acomodado, o prejuízo estava acontecendo. Nós estamos preocupados com muitas coisas, irmãos. Nós estamos preocupados muitas vezes se nós estamos na denominação correta. Se nós estamos na linha teológica correta, se nós estamos vivendo... Eu não estou falando para a gente estar vivendo debaixo de religiosidade vazia, não. Muito pelo contrário. A gente se preocupa muito com a placa da Segunda Igreja Batista Cidade Dutra. Eu sou preocupado com a Assembleia de Deus, sou preocupado com a Metodista, sou preocupado com a Presbiteriana, sou preocupado com a... Deus não está... John Wesley, ele vai falar em um sonho que ele teve e ele vai dizer que num sonho que ele teve ele vai para o inferno e naquele sonho ele chega lá e pergunta assim, cadê o assembleiano? Os demônios dizem assim, aqui não tem assembleiano não. Cadê o Batista? Também estou vendo. Ou melhor, tem uns aqui, tem outros ali. Tem Batista aqui? Também tem. Tem assembleiano? Tem. Tem uns e outros não. Tem Batista? Uns e outros não. Tem de tudo aqui. Tudo quanto é placa tem aqui. E aí, nesse mesmo sonho, ele vai para o céu e ele chega assim e fala assim, Senhor, cadê os Batistas? Tem não. Assembleia de Deus? Também não. Metodista? Não. Presbiteriano? Não. Eu falando, Deus é amor? Também não tem aqui. Quem é que está aqui? Os obedientes. Os que obedecem. Os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esses estão aqui. Aqueles que querem viver o propósito. Aqueles que a sua vida está na minha vontade. Então, que não seja preciso, se você não está vivendo ainda na tempestade, mas que não seja preciso isso, você viver debaixo de uma tempestade.
Não ande contramão de Deus. Não ande na contramão de Deus. Ande na contramão do mundo, mas não de Deus. Viva o que Deus tem para a sua vida. Seja um canal de bênção para a glória de Deus. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Viva o que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fuja de tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Não queira, ou não seja, ou não queira um Jonas no seu navio, ou não seja um Jonas no navio de alguém. Muita gente não quer um Jonas no nosso navio, né? Mas e se a gente for no navio na vida de alguém? Ou, aliás, um Jonas no navio de alguém? Hã? Saiba o que Deus tem. Busque o Senhor. Clame ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus os abençoe e complete essa mensagem em nossas vidas. Gostaria de orar por você. Chama o grupo de louvor rapidinho. Quero orar por você. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, incline sua cabeça, irmão, nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, apresento teus filhos diante de ti, Pai. Não sei o que eles estão vivendo, mas que o Senhor nos leve a viver o que o Senhor tem para nossas vidas. Ó Deus amado, em nome de Jesus, faça prosperar os caminhos dos seus filhos, encaminhadas segundo a tua vontade, Senhor. Que não sejamos como esse homem desobediente e sofreu tantos danos e causou tantos danos na vida de outros. Que não sejamos como, mas que sejamos totalmente diferentes. Que sejamos e vivenciamos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nesta hora, Pai amado, nós clamamos a Ti, que o Senhor envie, ó Pai amado, o socorro. Se estamos vivendo dentro de uma tempestade, que o Senhor nos livre dessa tempestade para viver o que o Senhor tem para a nossa vida. Quantos estão vivendo uma tempestade que sabem a causa dessa tempestade? Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, que o Senhor venha trazer, ó Pai amado, claramente em nosso coração, ó Deus amado, qual a razão, qual o porquê, e o Senhor receba, Pai amado, o nosso clamor nessa hora, e sejamos, ó Pai amado, obedientes ao Senhor, à Tua voz, obediente à Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós sabemos o que é que nos distancia de Ti. Nós sabemos, Senhor, e por que nós não, ó Pai amado, aceitamos, não nos submetamos, ó Pai amado, à Tua vontade. Nós sabemos o que não Te agrada, meu Deus. Nós sabemos, Pai. Nos ajude, Senhor, a dizer não, para a nossa vontade que não Te agrada. E nos leva a viver, Senhor. Nos leve a viver a Tua vontade. Os Teus propósitos para nossas vidas. E nossos caminhos, ó Pai amado, serão prósperos. As nossas vidas terão, ó Pai amado, ó Deus, sejamos um instrumento em Tuas mãos, um canal de bênção para a glória do Teu nome. Ó Pai amado, vidas se rendendo aos pés do Senhor, através das nossas vidas, do nosso posicionamento como igreja. Porque assim aconteceu com a vida desse homem. Ele chegou e anunciou a salvação para aquela cidade, e toda aquela cidade foi alcançada pela Tua palavra. Oh meu Deus, o Senhor tem grandes coisas a fazer em nossas vidas como indivíduo.
Mas o Senhor tem grandes obras a fazer em nossas vidas, como igreja, no coletivo. Meu Pai, nos perdoa, Senhor, naquilo que temos vivido, ó Pai amado, ó Deus, de uma forma negligente. Tem sido negligente com relação à Tua obra, vivendo acomodados com a Tua obra, com a responsabilidade que o Senhor um dia colocou em nossas mãos. O Senhor nos chamou com um propósito, o Senhor nos chamou com um objetivo. Trata-nos, ó Pai amado, desperta a Tua igreja. Desperta-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Que não venhamos viver mais prejuízos, ó meu Deus. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Trate conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Adoramos o Senhor. Mestre, o vento balançou meu barco, Mestre,